Por mais que você faça terapia, por mais que você seja minimamente autônomo da sua vida, que você fique bem só, que você de repente é casada, casado, que você tem um bom núcleo, que você tem uma boa casa, que te dê o suporte, que você já tem as suas coisinhas que você gosta. Tem algumas situações que às vezes você vivencia com amigos que dão um baque. Hoje eu quero falar com você de amigos que foram muito próximos, que andavam com você mesmo para fazer coisas legais e que de repente você simplesmente vai vendo que essas pessoas estão indo embora e estão assim dando algumas migalhas de encontro com você, mas assim o pão inteiro, recheado, eles entregam para outras pessoas. Então existem outros encontros que eles estão participando, que seriam encontros com a tua cara. Eles sabem disso, inclusive, mas você é deixado de fora. Pois é, isso acontece. A vida é assim. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia. Aqui no Psicocafé a gente conversa toda semana sobre autoconhecimento, com café, histórias e dicas para o seu clube de leitura. Inclusive, vou deixar o link de compra do meu curso que se chama Laços e Livros no primeiro comentário fixado, caso você tenha vontade de abrir seu clube de leitura. A gente fala bastante sobre isso. Inclusive, essas pessoas que eu conheci foi em um dos meus clubes de leitura. E de repente, essas pessoas estão participando de outros clubes de leitura e simplesmente esqueceram de me convidar. E aí, por mais, não adianta, por mais que você tenha já uma história de vida, né? Eu sou uma cinquentona, eu tenho alguns amigos próximos, mas você fica assim, se pergunta o que foi que aconteceu que de repente simplesmente te deixam de fora de eventos legais, eventos inclusive que você proporcionava. Sei lá, sabe quando você tinha o hábito de dar churrascos e receber pessoas, e aí de repente você vê essas pessoas aos poucos fazendo churrasco em outros lugares e não te convidando para esse churrasco? Assim, parece um pesadelo, parece, tem um quê de desapontamento, tem uma coisa assim de descarte, tem uma coisa assim de assim, querida, não estamos afim de estar na sua companhia. Pode ser. Pode ser que de repente não querem mais estar na sua companhia. De repente as coisas mudaram, porque quando a gente vai ver, se passaram 5 anos, se passaram 10 anos, e as coisas mudam. Né? Às vezes a gente pensa que a gente tem o mesmo sabor na vida das pessoas no decorrer dos anos, mas não tem. O nosso sabor, a nossa energia, a nossa história vai mudando. E talvez a gente deixe de ser interessante para essas pessoas. A nossa energia já não é mais agradável, a nossa companhia já não é mais tão agradável. A gente faz parte de um lugar assim, sabe? De uma saudade, assim, de um sabe aqueles posts que ficam lá embaixo da tua rede social? Pois é, você está lá em algum lugar, lá embaixo, entendeu? Lá embaixo. Agora é outra galera que está lá nas fotos atuais do perfil da pessoa. E aí, por acaso, vem uma foto dessa, né? Porque as pessoas usam as redes sociais meio que para compartilhar as coisas que gostam. E no fim, dentro das coisas que essas pessoas gostam, que é reunir pessoas, você não faz mais parte da reunião dessas pessoas, você não está mais na mesa dessas pessoas. E assim, a sensação de descarte, a sensação de abandono, a sensação de. É
muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Não adianta. Não adianta você falar assim. Adianta, né? Não, eu faço terapia, eu leio livros, eu tomo café, eu sou uma pessoa legal. Não, não, mas mesmo assim, você pode passar pela situação de ser, sim, descartado, deixado de lado. Você deixa de ser interessante. Você é esquecido. Você é substituído. Você é apagado por pessoas que vibravam muito do seu lado. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer entre amigos, isso pode acontecer num ambiente de trabalho, isso pode acontecer na família, isso pode acontecer com uma pessoa que você se casa. A pessoa vai apagando você, a pessoa decide se separar de você, a pessoa vai ser feliz com outra pessoa. É um horror? É um horror. E nessas minhas reflexões, por mais que eu faça terapia, por mais que eu me cuide, chega uma hora que bate, sabe? Bate um. Assim, nossa senhora, que é isso, né? Quebra uns caquinhos seus aqui e ali, você sai varrendo esses cacos seus, do desapontamento, da sensação do descarte. E aí, dentro desse meu trabalho, na minha terapia, né, que às vezes você faz terapia uma vez por semana, às vezes faz 2 vezes por semana, quando você não está bem, você precisa de mais acompanhamento. Mas, por exemplo, eu faço terapia quinzenalmente. Né, eu estou no momento da minha terapia que eu estou quinzenalmente. E se eu quiser puxar uma sessão extra, eu posso puxar, né? Mas não é o caso. Porque tem muita coisa que acontece comigo no meu momento. Isso pode ser diferente para você, claro, cada caso é um caso. Mas no meu momento, assim, entre uma sessão de terapia e a outra, várias coisas vão acontecendo. Inclusive essas imagens da rede social vão chegando para mim. Né? E aí, como é que eu vou dar conta de elaborar isso para, de repente, chegar e falar para o meu terapeuta de como foi esse processo? Nada impede de eu puxar uma sessão extra, porque eu acho que eu não vou dar conta. Tá, mas eu vou dar conta. Por quê? Eu dei conta, por quê? Eu vou contar para você porque que eu tô achando que eu dei conta, tá? Pode ser que eu chegue aqui semana que vem e fale assim, não, eu dei conta. Não, mas por enquanto parece que tá tudo bem. Porque você vai tendo insights, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, e tem acontecido comigo de uma forma muito interessante que nesses meus exercícios de escrita, nesses diários, nesses meus desabafos por escrito, eu consigo elaborar perguntas para mim, em forma de escrita. E às vezes, nisso de eu esperar a resposta vir, vem uma imagem. Quando eu me perguntei, né, por que eu sofro por pessoas que eu me tornei desinteressante para essas pessoas? Por que eu sofro por isso? Se eu sou tão bacana comigo mesmo, vamos dizer que eu nem preciso dessas pessoas. Né? A gente precisa de pessoas, de algumas pessoas, pelo menos alguma base, né? Alguma sustentação humana. A gente precisa, mas ok. Vou ter que dar meu jeito aqui, porque essas pessoas estão indo embora, essas pessoas me deixaram de. Então, por que eu estou. A pergunta é da escrita terapêutica, volta para a escrita terapêutica. A pergunta é: por que eu estou sofrendo tanto com isso? Se essas pessoas desapegaram, me soltaram, estão vivendo a vida, estão vivendo coisas que viviam comigo e decidiram me deixar de fora dessas mesas, por que eu sofro tanto por isso? Por que isso está me doendo tanto? Se elas soltaram de mim, como eu poderia soltar delas? Mas assim, sem mágoa, sem ficar, né? Não. Como é que eu
como é que eu poderia fazer? Soltar realmente. E aí me vem uma imagem muito interessante, e é essa imagem que eu quero compartilhar com você, porque talvez faça sentido para você também. E a imagem que me veio foi eu sentada na praia, na areia, olhando um horizonte do mar, onde existiam embarcações, várias embarcações, e cada embarcação eram justamente essas pessoas que hoje estão em outras mesas e não me chamaram. Cada embarcação representava uma pessoa. Uma era um veleiro, outra era um pote, outra era uma canoa, outra era um iate, vários tipos de embarcação. Todas com suas âncoras, todas paradas. E ali a imagem me dizia: Tamara, vai lá e puxa a âncora de cada embarcação. Porque fui eu que soltei a âncora de cada embarcação dessa. Fui eu que estou presa a essas pessoas. Por que eu não senti felicidade em vê-las se divertindo numa mesa? Né? Porque, nossa, que coisa boa, por que não veio isso para mim? Por que veio? Caramba, por que não me chamaram? Eu teria aceitado, eu teria ido, por que não me chamaram? Então, por que dessa dor? Né? Então, nessa imagem, ficou claro que todas essas embarcações querem ir embora desse meu mar, desse meu horizonte, dessa minha vista, sabe? Em muitos momentos, durante muitos anos, todas essas embarcações faziam questão de estar na minha praia, me convidavam a nadar, a estar nesse mar, a navegar, mas hoje estão todos, sabe, loucos para ir embora, e eu, nessa imagem, consegui ir em cada embarcação, né, visualmente, e recolher a âncora de cada um. E depois de todas as âncoras recolhidas de cada embarcação, todos foram embora. E só ficou aquele horizonte limpo, aquele mar calmo. Eu fiquei sentada na areia, ainda esperando cada embarcaçãozinha ficar bem pequenininha lá no horizonte até sumir. E só restou aquele horizonte limpo, aquele mar calmo. Não sei se vão chegar novas embarcações, eu não sei se de repente vai ter alguns golfinhos ali pulando, mas me deu uma certa paz, sabe? Perceber que era eu que segurava essas âncoras, né? E que ao puxar a âncora de cada embarcação, todos foram embora. Então, deixo aqui como reflexão para você de algumas pessoas que já estão sinalizando para você que você não faz mais parte da vida delas. Fazer esse exercício, de repente, de escrita, né? Escrever no papel tudo que você sente e, de repente, pensar e perceber que imagem que vem. Ou usar esse exercício que me veio como insight, usar esse exercício, essa imagem, né, e experimentar, né, fazer esse exercício e se despedir desses barcos, dessas embarcações, dessas pessoas que querem ir embora. Permitir que o teu horizonte fique limpo, porque ainda sobra o mar. O mar, a vida está aí. Você pode estar sentado na areia assim e observar a imensidão do mar, a tua vida cheia de riqueza, a vida e você. Espero que tenha feito sentido e, de repente, você pode até se inscrever no canal para ficar comigo mais vezes para a gente conversar. Beijos e até o próximo vídeo.